Quem nunca almoçou assistindo TV, não é mesmo? Eu com certeza. Ou então, quem nunca se assustou com um plantão da Globo? Ou pelo menos já dormiu assistindo um programa que começou bem tarde. Pois é, desde que a TV chegou nos lares brasileiros, ela mexeu com a nossa rotina e até mudou a organização dos móveis da casa. Pois é, e assim como as pessoas se apegaram à TV, a televisão também se adaptou aos telespectadores. Telejornais, programas de auditório, novelas, reality shows e agora os serviços de streaming. A nossa relação com a TV está mudando, mas ainda passamos muito tempo em frente à telinha. Eu sou o Thiago Bezerra. E eu sou Samu Strazer. E no programa de hoje a gente vai falar sobre a TV brasileira e a influência dela na vida das pessoas. Pode ser? Pode ser. É isso aí, galera. Começando o Pode Ser de hoje com mais um convidado, Thiago Bezerra. Seja muito bem-vindo. Bom demais estar aqui, né, gente? Substituir Tamires Vick não é tarefa fácil, você sabe. Já que a gente tá falando de grandes nomes da TV brasileira, e eu, tanto você quanto eu, temos o privilégio de apresentar programas ao lado da Tami aqui na TV Câmara. Exatamente, até porque a Vick é a parte inteligente desse programa, então hoje você tem uma grande responsabilidade. E ela é a parte fofinha também, então é por isso que eu vim com uma camiseta fofinha. Olha só. Entendeu? Que ela tá representada aqui tanto na inteligência quanto na fofura. E uma camiseta que representa a Tamires Vick, mas também representa a televisão. Com certeza, cara. Quem não sabe, vai saber agora. Esta camiseta que está aqui apresentada pra vocês é de um personagem do Pokémon, mais conhecido como Jigglypuff. Jigglypuff. Né? Exatamente. Que é um desenho que marcou minha infância lá nos anos 90, quando estreou. E eu não posso falar que foi só a infância não, Samu, porque eu sou um cara que assiste Pokémon até hoje, eu assumo. Olha, e quem acompanha o Pode Ser sabe que eu sou bastante nerd, eu já joguei muito Pokémon na minha vida, assisti pra caramba também. Quem nunca? Quem nunca, né? Inclusive, antes da gente começar o programa hoje, a gente tava fazendo um story aqui pras redes sociais e aí eu perguntei pro Samu, né, qual que é um programa aí que marcou a vida dele na televisão e ele já respondeu de cara um desenho que foi... Dragon Ball. Dragon Ball pra mim marcou pra caramba. Assisti antes de ir pra escola, aquele lance de parar na frente da televisão e erguer a mão assim pra mandar os poderes pro Goku. Mandar um Kamehameha. Exatamente. Mandar as energias ali, então assim, me marcou bastante, né? Mas enfim, a TV, ela tá desde a infância, marca as crianças, marca adultos, enfim, marca os idosos. Marca, e eu acho que assim, a gente, que você nasceu em que ano, desculpa a pergunta? 93. 93, a nossa diferença não é tão grande porque eu sou de 89. A gente pegou ali os anos 90, que a gente não tinha outra opção de lazer que não a televisão. Exatamente. Não tinha o celular, não tinha o computador ali à disposição, ou tinha o computador, mas não tinha internet com essa facilidade que nós temos hoje. Então a televisão era o lazer e o entretenimento mesmo na casa, né? Não tinha outra. E uma coisa interessante é que nessa época a gente precisava se adaptar aos horários da TV, a TV tentava se adaptar aos horários das pessoas, mas hoje a gente tem o conteúdo on demand. Inclusive aquilo que a gente assistia lá nos anos 80, 90, que já nem tá no ar mais, se você procurar, dependendo ali do serviço de streaming, você encontra pra você assistir na hora que você quiser, né? Tem o Bruno, nosso colega aqui, ele adora assistir as corridas de Fórmula 1 de antigamente. Olha. E os jogos de futebol que marcaram a história. O que é doido, eu particularmente não sou um cara do esporte, mas eu nunca consegui entender a galera que assiste reprise de jogo, entende? Ou reprise de qualquer coisa que seja esportiva. E tem demanda pra isso, né? A gente pensa, a gente se coloca nessa posição de, eu não assisto, ninguém assiste. Não, sempre tem quem assista. Sempre tem. E Ti, é muito legal você falar sobre isso pra gente já trazer alguns dados pro programa, porque assim... hoje a gente consome muito redes sociais, a gente passa muito tempo no celular. O brasileiro é um dos povos que mais passa tempo no celular no mundo, né? Então a gente tem essa falsa impressão de que a TV tá morrendo. Mas a verdade é que não, que a TV está cada vez mais presente nos lares brasileiros. Exatamente, teve uma pesquisa recente, né, se não me engano, de 2022, que trouxe aí um número assustador, mais de 71 milhões e meio de televisores nos lares brasileiros. Exatamente. Quer dizer, não tem nada de é ultrapassado, ninguém vê televisão aberta, mas pelo contrário. Claro, né, que hoje a gente tem as Smart TVs, então são as TVs inteligentes, que têm outras funções, são aparelhos conectados à internet, então
você consegue acessar os serviços de streaming, acessar sites na internet, mas a TV aberta, né, na sua variedade ampla de canais, ainda está muito presente, né? Pra caramba. E assim, até a gente pegando, né, esse recorte, as TVs hoje têm várias funções, mas então só fica ligado no streaming? E a resposta também ainda é não, né? A maior parte dessas TVs, 95% dessas TVs, ficam ligadas né, ou boa parte do tempo ali as pessoas ainda usam para assistir canal aberto. Sim. E 43% delas só que têm acesso à internet, que ficam ali dedicadas para o streaming. Então... E também boa parte do material inédito surge primeiro na TV para depois ir para a internet. Exatamente. Né? Então a gente está falando de jornal, que é aquela coisa mais imediata, mas não só o jornal, porque lógico, as notícias você também vai conseguir rever no streaming depois. Mas a novela passa primeiro na TV para depois estar disponível online. Alguns seriados, alguns programas de televisão, né? E tem uma variedade ampla de culinária, de variedades, enfim. Tá tudo ali. Primeiro nasce na TV para depois ir para a internet, né? Exatamente. Então, quer dizer, ainda é um berço muito valioso. E até interessante, porque quando a gente olha para nossa bolha, né? A gente tem essa falsa impressão que eu comentei de que, putz, então a TV tá começando a ficar de lado. Um exemplo é justamente os telejornais. A nossa relação com a notícia. Hoje eu vejo muita notícia através das redes sociais e de sites. Eu entro muito na internet para me informar. Porém, mais de 70% dos brasileiros ainda usa a televisão como principal fonte de informação. Sim, e acho que é um produto que nunca envelheceu, né? Se a gente pega a televisão quando ela nasceu, lá nos anos 50, né? Chegou ao Brasil na década de 50 com Assis Chateaubriand, poucas unidades de televisores ainda super espalhadas, que né? Ele mesmo trouxe, que ele mesmo trouxe, mas assim, o conteúdo ali da TV era o jornal desde o começo. Sempre. A primeira frase dita na televisão brasileira, né, foi boa noite, está no ar a TV brasileira. Né, a televisão brasileira, quer dizer, já tem esse ar jornalístico, né, que a gente escuta um boa noite, até hoje a gente sabe de quem a gente está falando, né? Quem nunca respondeu boa noite desse senhor na TV tá mentindo, que com certeza todo mundo já respondeu, mas o jornal é uma coisa que é atemporal, né? Tá na televisão desde sempre e vai ter para sempre. Mas é o que prova que a TV ela é resistente às décadas que vão passando. Sim, sim. E é interessante a gente ver que o avanço tecnológico, o surgimento de novas tecnologias, não necessariamente mata as outras. Porque quando a TV chegou, todo mundo pensou que o rádio ia acabar. Não, agrega, né? Mas agrega, exatamente. Agrega e vai mudando. O rádio tá vivo até hoje, assim como o jornal impresso tá vivo até hoje, talvez em menor escala, mas que agora a gente tem na tela do celular, a gente pode ler a notícia, mas ainda existe jornal impresso, revista impressa, quer dizer, os hábitos vão se modificando e é claro que todos os veículos de comunicação têm que se modificar juntos. O meio de comunicação precisa se adequar, mas que existe. Eu particularmente acho que se depender de mim, pelo menos vai durar eternamente, porque eu consumo muita televisão. Eu também. E olha só, se a gente for pensar, né, cada pessoa tem um perfil, o telespectador, né, ele tem um perfil variado. Então a TV, ela tem uma programação variada, pensando nessa variedade também. Então, vamos dizer assim, que os canais televisivos, muitos atiram para várias direções e acabam acertando alguém. Em algum público, né? Em algum público. Então, toda quarta-feira, todo mundo sabe que tem futebol à noite. Em alguma emissora tem. Em alguma emissora vai ter. Futebol de quarta-feira era só em um canal, agora não é mais. Exatamente. Né? Os contratos, que é mais uma coisa que prova que aquilo das emissoras e da televisão tem que se adaptar aos novos meios de consumo, né? Então não adianta você pensar que só uma emissora vai deter todos os direitos de exibir o jogo de futebol, a Fórmula 1, ou uma novela, ou um programa específico. Hoje em dia tudo já está se adaptando, né? Você pode assistir sim o futebal. Eu posso falar emissoras aqui? Então, você pode sim assistir no canal 5, mas você pode assistir no canal 4 também. Entendeu? Quem é mais antigo sabe quem é o 5 e quem é o 4. Aqui era o 17, o 45. 17, 45. Agora virou 17 e 22. Tá vendo? Vai se adaptando. Vai se adaptando. Inclusive, se adaptando às realidades locais. É verdade. Né? Porque a TV, ela começou, né, com uma ideia de a TV nacional, né? Foi o Jornal Nacional em si, ele foi o primeiro jornal nacional do país, mas a ideia de que
a TV tinha que ter uma programação para todo o território nacional, ela foi muito forte. Sim. Então, os principais programas dos canais televisivos, eles passavam no Brasil todo. Depois de um tempo, a TV começou a ver que ela precisava olhar para a realidade local também. Isso é muito legal. O que viabilizou, inclusive, que a gente pudesse ter emissoras tão locais quanto TV Câmara São José dos Campos, Exatamente. que é uma TV focada na realidade da cidade, né? Eu sei que a gente está precisando ir para o intervalo, que o nosso tempo do primeiro bloco já deu, mas eu quero lançar uma pergunta para o Samu aqui. Tirando pode ser não vale. Qual é o seu programa aí do coração na TV Câmara? Nossa senhora, bem difícil, hein, Ti? Mas eu, particularmente, assim, eu gosto muito do Conexão Cultura. É puxa lindo saco, esse vamos pro programa intervalo, Conexão né? Cultura. Puxa saco. Não saia daí, viu? É isso aí, de volta como pode ser, e tia, falei do Conexão Cultura, mas aqui a gente tem programa bom pra caramba, né? Tem Galeria Pet, entendeu? Tem o o próprio Tá Ligado. Ligado. Eu que tô em 3 programas dessa emissora, vou ter que puxar a sardinha pro meu lado. Exatamente. Tem o Hora do Esporte também, com o Vieira e com o Bruno, que é sensacional. É um programa que você fica sabendo de tudo que tá acontecendo no esporte e ainda dá risada pra caramba. Estação Mercado com a Fernanda, maravilhoso. Isso, programa super útil pra quem tá querendo começar aí a carreira profissional. Tem o De Bem Com Você, programa de saúde, então tem pra todos os gostos. Com certeza, é verdade. Mas falando sobre essa questão dos gostos e tudo mais, né? A relação do telespectador com os canais de televisão, com a televisão, ela foi se adaptando ao longo das décadas, né? No comecinho, como a gente já conversou um pouquinho no primeiro bloco, a TV tentava se adaptar muito à rotina das pessoas. Então a gente vai ter, por conta disso, alguns programas e até o estabelecimento de alguns horários característicos que tem até hoje. Então, por exemplo, a gente tem os programas de notícia. Então, os jornais, que são muito cedo, são tipo 6 horas da manhã, já tem tem jornal no ar, né? 5 horas em alguns canais. Por quê? O pessoal tá saindo para trabalhar. Não, acho que são padrões que são respeitados até hoje, né? Sim. A gente tem as notícias nesses horários mesmo, a novela é sempre no mesmo horário, o futebol é sempre no mesmo horário, até o desenho animado, nas emissoras que ainda tem desenhos animados, né? Porque não são todas, também são nos mesmos horários, né? Então é justamente isso, para se adaptar tanto à vida das pessoas, mas especialmente aos interesses econômicos das empresas também, né? Porque a gente não pode deixar de levar em consideração, não é o caso de uma TV como a nossa, que é uma TV pública, mas as TVs que são empresas particulares, elas dependem de patrocínios, né? Elas dependem de anunciantes, então é de interesse manter o jornal no horário X, a novela no horário Y, para que você atraia os seus anunciantes nesses determinados horários, tenha gente assistindo, senão não adianta de nada, né? E o dinheiro entre para a empresa, normal. Inclusive, esse sanduichinho de jornal noturno, né? E a novela é, assim, é a fórmula secreta da TV. É feijão com arroz, né? Não é tem ótimo, jeito. porque esse meio tempo aí é tipo um dos horários mais caros da TV, né? Sim. Esses intervalos, no intervalo entre o jornal e a novela, tudo mais, é o horário nobre da televisão. De uns tempos pra cá vem um terceiro elemento que tá fazendo muito sucesso, que são os reality shows. Os reality shows. Aí você pega ali tudo junto, o jornal, a novela e o reality na sequência. E tem gente assistindo. E tem, no jornal não, né? Mas na novela e nos reality shows tem as propagandas, os anúncios dentro do conteúdo. Na novela, inclusive, tem, né? E às vezes é uma coisa que as pessoas nem percebem que estão consumindo e o personagem X pegou, sei lá, um desodorante, um creme e usou durante a cena. Entrou dentro de um carro e aí já vê ali, nossa, né? O nome do carro fica nítido assim. Sim, e é uma grana, porque você tá falando de um horário que tem muita gente assistindo. O que leva, de novo, a gente perceber que, de fato, a televisão tá longe de morrer, porque público tem. Se não tivesse, não custava tão caro um anúncio. Exatamente. Né? Se não tivesse, as TVs ainda não estavam no ar. Não né? estavam mais no ar.
Mas é legal a gente ver porque o público também não aceita qualquer coisa, né, Samu? Então não adianta nada você simplesmente querer empurrar a goela abaixo algum conteúdo, propaganda ou não, na televisão, se você não levar em consideração a realidade do público, o que ele quer consumir, o que ele gosta de consumir, né? Então não vai ser nada, pelo menos nas empresas mais sérias, não vai ser nada feito assim de qualquer jeito. Tem que existir uma pesquisa de mercado, né? Sim, e nesse sentido a gente tem, né, de testar o que dá mais audiência e tudo mais. A gente tem um ícone da televisão brasileira que gostava bastante de testar as coisas e mexer na programação, que era o Silvio Santos, né? Saudoso Silvio Santos. Silvio que nos deixou recentemente. Menino, assim, vai ser tipo 11 de setembro, sabe? Sim. Que você sabe exatamente onde você estava, o momento e o que estava fazendo quando você recebeu a notícia. Sim, total. Não tem como você não saber o que você estava fazendo quando você soube do falecimento de Silvio Santos, porque é um ícone. Eu acho que o sentimento, pelo menos meu e das pessoas com quem eu conversei, acho que o seu também, é de que perdeu um parente. Total. Não é? Total, porque assim, as minhas memórias mais antigas, assim, de eu estar criancinha na casa da minha avó, que meus pais me deixavam lá. É muito casa de vó. Silvio Santos na televisão. É muito casa de vó, não. Eu assisti o programa de auditório dele, sorteio da Telecena. Totalmente. Uma vez, minha avó era muito fã e ela comprava muito a Telecena. Meu avô também. A gente tava, tipo, sei lá, era uma data especial, um feriado e tal, e tava todo mundo com Telecena na mão conferindo o sorteio, porque precisava assistir na televisão, não tinha como conferir na internet depois. E aí, um tio meu marcou um número errado, um número a mais. Nossa. E daí ele completou a tabelinha e foi todo mundo. Ganhou, vamos conferir. Quando foi conferir. Não tinha ganhado. Por uma bola, Silvio Santos. Uma bola. Uma só, um número. Uma bola porque o sorteio era com bola. Sim. Não, e assim, teve um colega do meu pai que ganhou na Telecena. Mentira. Ele ganhou, ele comprou um terreno lá no bairro e tal, ele virou um ícone. A televisão, né, ela invadiu outros espaços da nossa vida, né? Nossa, com certeza. Cara, e ele ganhou a Telecena e é lógico, isso impulsionou muito mais os meus avós a continuarem comprando a Telecena e assistindo o Silvio Santos. E com certeza ele virou famoso, né? Total. Porque hoje em dia a gente tem a televisão como um meio de comunicação muito mais acessível. Então, assim, a gente com as emissoras locais sempre vê alguém que a gente conhece dando entrevista na emissora X, Y, aparecendo aqui e ali. Mas isso, pega, sei lá, 10, 20 anos atrás, aparecer na televisão era um negócio, meu Deus, você apareceu na televisão. Tô famoso mesmo. Era torcer pra não aparecer no Linha Direta só, né? Porque o Linha Direta era um programa que deixava a gente, que era criança na época, com muito medo. Quem não assistiu Linha Direta, o que era? Um programa policial da Globo? Da Globo. Que aí mostrava uns casos, assim, policiais bizarros. Eles faziam simulações. Com toque de dramaturgia ali, e você acordava de noite pra ir dormir na cama dos seus pais, porque, meu Deus do céu, o Homem do Saco vai aparecer e vai assistir no Linha Direta. O Linha Direta é um exemplo claro das ferramentas de interação que a TV ela foi implantando ao longo do tempo. É mesmo. No Linha Direta, você podia ligar para denunciar se você visse o assassino, o criminoso e tal. E um monte de gente foi presa por causa do Linha Direta. Pra você ver, você tinha essa interação com o público, né? Isso nesse caso de denúncia, mas existem ainda, né? Inúmeras formas de participação, de interação ali, especialmente por telefone, hoje por internet, né? Mas anos 80 e 90 por telefone, que você ligava, participava, você decide. Era genial a gente pensar num programa que tinha uma história contada, como se fosse uma novelinha mesmo, e o público ligava pra escolher qual era o final da história. Tinha duas alternativas ali. E eram temas super polêmicos, né? Envolviam questões que até hoje são debates nacionais. Questão de aborto, questão de roubo, né? E teve até um caso específico que a historinha era de um cara que foi ajudar um passageiro de avião e ele ficou com a mala do cara porque o cara começou a passar mal e o cara faleceu. E aí tinha que ligar lá para decidir. Ele fica com o dinheiro para ele, fica com a mala, ou devolve a mala pro destino final, que no caso o cara ia fazer uma doação para um instituto de caridade. Mas tinha dinheiro na mala? Tinha dinheiro físico dentro da mala. Meu Deus do céu, que difícil escolher. O povo votou
por ele ficar com o dinheiro. Mesmo? O personagem roubou o dinheiro. Bom, ele achou, né? Não, isso teve uma repercussão, assim, na política. O pessoal no Congresso Nacional foi falar sobre isso, que era um absurdo isso ter sido exibido e tal. Não, mas o engraçado é a gente ver, né, como que isso impactava mesmo. Você assistia na televisão pra comentar depois. Nesse caso foi absurdo. Foi parar, né, numa discussão política. Mas numa menor escala, você tinha que esperar um filme passar numa segunda de noite pra na terça você comentar na escola com seus amigos. Ou você precisava assistir o próximo episódio da novela pra depois você chegar na sua roda de amigos e falar o que aconteceu. Tinha outros veículos, né, falavam sobre a televisão também, né? Então as revistas falavam sobre a vida dos famosos, sobre as coisas que aconteciam nos programas. Uma revista especializada em comentar programação de TV. Especializada, que saía a programação. A gente comprava a revista pra saber o que ia passar na semana. Eu acho que hoje não tem revista, mas ainda existem portais, sites, né, que são especializados em falar sobre programação de televisão. E não tô falando de fofoca de vida de artista, não. Tô falando de conteúdo de televisão mesmo. Falar o que vai ter, quadro novo do programa X, qual é a nova produção da emissora Y. Então, assim, isso ainda existe. Isso ainda existe. E ainda, não menos importante, mas para falar dessa questão da interação, justamente que a gente estava falando dos reality shows. Que hoje em dia, olha, o BBB, ele tem 22 anos de existência. Começou em 2002. E assim, a gente bate recordes de participação de público toda edição. As pessoas, elas podem não assistir, mas elas sabem quando tá passando. Sabem, e marca, né? O reality é uma coisa muito forte hoje na sociedade. Então a gente tem outros também. Tem, né? O BBB, que é muito forte, tem a Fazenda, que é a concorrente direta lá na Record, que todo mundo comenta. Se a gente for falar de Casa dos Artistas, gente, acho que é um reality que nasceu no SBT antes do Big Brother. E até hoje as pessoas comentam Romance do Supla, Cabaia para Paz. Então, né, até hoje, lançou muita gente, né? Tem o Masterchef, que também todo mundo gosta e fica indignado porque os chefes são bravos, então todo mundo comenta, né? Mas isso é muito bom. Isso é muito legal. E assim, pessoal, a gente vai para mais um intervalo e no próximo bloco a gente finaliza esse assunto sobre a nossa relação com a telinha. Não saia daí. Pode ser de volta aqui na TV Câmara São José. Hoje a gente está falando sobre TV, sobre televisão, sobre o impacto desse meio de comunicação na vida das pessoas. Ô Samu, a gente falou de vários aspectos já da TV, mas a gente não pode passar batido por uma questão que ninguém é ileso, que é novela. O queridinho do brasileiro. A queridinha, as queridinhas. As queridinhas. Eu gostei muito de Laços de Família. Laços de Família. Essa marcou mesmo. Essa marcou, bem 2000. Triste. Aquela cena da... Eu esqueci o nome da atriz. Da Carolina Dickman raspando o cabelo. cabelo. Aquela cena do Reinaldo Giannichini pedindo pra eu escutar o coração. O clone. Não vou comentar a atuação do Giannichini aqui, tá? Você procure o meme na internet que você vai saber do que eu tô falando. Mas clone. Teve várias outras. O clone, Caminho das Índias. Posso falar uma minha? Fala, eu, além de jornalista, sou ator também, né? Minha primeira formação é como ator. E eu quis ser ator por causa de uma novela, Chiquititas. 1997, SBT, aqui ó, no meu coração pra sempre. Inclusive as produções infantis do SBT fenomenal. São outro patamar, rolam né? até hoje, né? Produções infantis. Então tem Carrossel, que foi um sucesso recentemente. Carrossel, a gente tem as novelinhas, né? Que rolam no SBT. O SBT tá com o Pica-Pau Amarelo, que é uma nova versão do Sítio, né? Da obra de Monteiro Lobato. Gente, incrível. Não tem nem o que falar. Mas voltando das novelas, né? Vamos falar de novela adulta, porque tem algumas que param o país. Por exemplo, Avenida Brasil. Você assistiu, né? Avenida Brasil, todo mundo assistiu. Quem não assistiu? Não, era impossível não assistir. O Brasil parou por causa de Avenida Brasil, mas Avenida Brasil quase parou o Brasil. Você sabe também? Literalmente, né? Eu fiquei sabendo dessa história aqui nos bastidores e eu fiquei chocado. Gente, no final, o último episódio, a expectativa ali pro desfecho da história tava tão grande que o governo federal teve que se preparar para um possível apagão
Sim, por quê? Porque as pessoas estavam lá na frente da TV, entretidas, assistindo a sua historinha, e depois que acabou, que todo mundo descobriu o fim da história, todo mundo ia voltar para sua vida normal. Resultado, consumo de energia é lá na altura, porque ia voltar para o chuveiro elétrico, para a geladeira, para isso, para aquilo. Corria o risco de acabar a energia no país inteiro, Samuel. Você acredita num negócio desse? Imagina só, uma novela acabando com a energia do país. Simplesmente. Não rolou porque eles se prepararam. Teve que ter um plano de engenharia. E nem foi a primeira vez, né? Já tinha rolado antes com Fina Estampa, que também foi uma outra novela da Globo. Eu lembro de ter assistido o fim de Avenida Brasil, mas de Fina Estampa não. Você assistiu? De Fina Estampa eu também não assisti. Mas o de Avenida Brasil, com a Carminha voltando pro lixo. Quem não, né? Todo mundo assistiu. E se passar de novo, a gente vê de novo. Se passar de novo, a gente vê de novo. Isso. Inclusive, por exemplo, Chaves. Pode passar 10 mil vezes o mesmo episódio. Todo mundo odeia o Chris. Eu dou risada todas as vezes, como se fosse a primeira. Gente, é muito bom, porque meu marido tem 2 empregos. E assim, Ti, esses conteúdos que a gente tanto amou, eles estão nos streamings, né? Porque a TV evoluiu. Exatamente, os streamings, para além daqueles que nasceram já como streamings, né? A gente tem aí, por exemplo, Netflix, que acho que é a grande, né? Prime Video. As próprias emissoras têm criado seus serviços de streaming, né? Então a gente tem a Globoplay da Rede Globo, tem mais SBT, do SBT, é lógico, Play Plus, da TV Record, e o conteúdo que você encontra na TV, aquilo que a gente falou lá no primeiro bloco, né? Estreia na TV e depois fica disponível lá online também. Além disso, tem os conteúdos originais, né? Que são feitos para essas plataformas. E que também estão bombando. A maneira com que as pessoas se acessam o conteúdo muda, mas elas sempre vão querer conteúdo. Então, sempre vai precisar assistir o noticiário de manhã ou saber, ter as informações do início da manhã para você saber se está congestionado no caminho do trabalho, se tem outras coisas acontecendo no Brasil, na sua cidade, né? Ou todo mundo gosta de assistir histórias, então as pessoas continuam querendo consumir. E a gente ainda não tem um streaming da TV Câmara, infelizmente. Mas o nosso conteúdo tá todo no YouTube. Exatamente. Então, você que está se despedindo da gente aqui, que pode ser de hoje, já está quase no finzinho, pode lembrar que você consegue assistir todo o nosso conteúdo também na internet, no youtube.com/TV Câmara SJC. É isso aí, Ti. Muito obrigado. Foi ótimo ter você aqui. Volte mais vezes. É só convidar que eu venho, na TV, na internet. Olha, a gente tá com um plano, Ti. A gente tá com um plano de aumentar aqui esse estúdio pra gente sempre ter uma pessoa a mais com a gente. Poxa vida, viu? Eu gostei da ideia, hein? Tamires, me aguarde. A próxima eu quero você, Samuel e eu juntos. É isso aí. Ti, muito obrigado mais uma vez. Obrigado você também por acompanhar o Pode Ser de hoje. Tem vários episódios aqui, é só você rolar para baixo se você tá no YouTube ou pesquisar por lá que você vai encontrar assuntos diversos aqui no nosso Pode Ser. Eu vejo você na semana que vem. Até mais.